Estamos aqui com a participação do meu amigo, que eu já estava com saudades, doutor Isaías Fortcamp, nosso médico oftalmologista. Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Obrigado. Bom te ver também. Eu lembro de você sempre, né, com os meus óculos e as minhas lentes. Sim. Coisa boa. Doutor, falar sobre miopia. Sim. Sério essa situação? A miopia é um problema da atualidade, né? Tá. Virou uma epidemia. Nós temos... O que é a miopia? A miopia é quando o olho cresce maior do que o normal, né? 1 milímetro de miopia, de olho que cresce, já dá 2 graus de miopia em você. Nossa, bastante, né? Quando que se manifesta, doutor? Bem, a manifestação geralmente é ali na infância, né? A partir dos 6, 7 anos, a criança já pode ter uma miopia. Na adolescência, conforme você vai crescendo, o olho pode ir crescendo junto com você, né? E daí você vai apresentar essa baixa de visão para longe. Normalmente uma só visão pode dar o problema ou normalmente acomete as Geralmente duas? são nos 2 olhos. Os 2 olhos, né? Certo. Gente, é muito importante observar tudo na visão. E às vezes a gente demora para procurar um médico oftalmologista. Por isso que é importante, na infância, já fazer essa pesquisa. Porque o que acontece? É na sala de aula, quando não consegue depois copiar alguns textos que o prof passa lá na tela, é que pode começar a pessoa a perceber que tem um problema na visão, né? Então, o tamanho, tudo conta. E em relação a esse tipo de problema da miopia, qual seria o tratamento, doutor? Bem, a miopia, 1 grau de miopia, você não enxerga o rosto de uma pessoa a 6 metros de distância. 1 grau? 1 grau de miopia. Nossa, Né? forte. E você tem que fazer a avaliação antes dos 6 anos de idade, que a visão se forma no cérebro até os 6 anos de idade. Se você, vamos supor, tiver miopia de um lado e não tiver no outro, esse olho que não foi compensado antes dos 6 anos pode vir a não enxergar, mesmo com a correção de óculos ou lente de contato. Então é importante que você faça a avaliação. E quem for diagnosticado com miopia tem que fazer a avaliação a cada 6 meses, porque às vezes em 6 meses já muda grau. Como eu falei, 1 milímetro já pode dar uma diferença de 2 graus. Acompanhamento direto. Sim. E há casos bem graves já. Bem, é considerado uma miopia alta acima de 6 graus. Como eu falei, a miopia, o olho cresce e dentro, recobrindo o olho por dentro, existe uma membrana chamada retina. A retina também cresce, mas ela não aumenta a área, ela vai afinando. E daí, as pessoas que mais descolam a retina, que é uma coisa grave, é dos 6 aos 9 graus. Né? Então, se fica realmente como Justamente. uma condição de Porque risco. ela é mais fina e tende a rasgar mais fácil. Então, um trauma, uma bolada na cabeça, uma bolada nos olhos, já é meio fatal aí para o paciente que tem a miopia. A indicação nestes casos mais graves seria realmente a questão da cirurgia, doutor? Bem, miopia só se opera depois dos 21 anos, se estiver estabilizado pelo menos 1 ano. Hoje, a gente opera desde 1 grau até 9 graus de miopia, né? Já fizemos mais, isso com laser. Acima disso, existem outros procedimentos, mas o risco é maior. Então, o ideal é ficar na cirurgia com laser. Para pacientes que queiram operar graus mais altos, existem outras soluções, mas tem que conversar muito com o paciente e expor os riscos, que são bem maiores que o laser. Gente, então fica aí o alerta em relação à miopia. Toda atenção é pouca e existem algumas situações, porque pode aparecer na infância, mas também pode se desenvolver mais tarde essa doença. Bem, como eu falei, a miopia dificilmente aparece depois dos 25 anos. Se você está míope, depois dos 25 anos, você tem que ver se você está com diabetes descompensado ou se você está com catarata, que a catarata também pode gerar uma miopia. Mas são situações completamente da miopia normal, né? Que é o aumento do olho. Isso aí, essas duas condições, diabetes e catarata, são coisas que só o oftalmologista pode diagnosticar. Muito bem. Além do aumento do olho, a posição do olho também muda normalmente na miopia ou não? Não. Aí já seria um outro processo. É outro processo. Outra doença. Outra questão. Existem alguns termos hoje ligados, algumas preocupações ligadas à questão do computador. Telas o dia inteiro, isso pode prejudicar também? O que eu vou falar agora é de extrema importância. Existe uma epidemia de miopia hoje no mercado. Né? As pessoas estão no computador e não levantam os olhos mais para ver se é dia, se é noite. Essa concentração demasiada
leva a periferia da retina a receber uma mensagem que o olho tem que crescer para melhorar a visão. É uma substância. E essa mesma substância está associada com depressão também. Nossa. Então, hoje, existem alguns óculos que tentam focar só a área central e desfocar a periferia, que já é desfocada. Mas o principal, um dos tratamentos que eles estão usando, preventivo, é você ficar pelo menos 2 horas exposto ao sol, ao ar livre. Para te ver que coisa interessante. Coisa que as crianças não fazem mais. Não. E se fazem, já é com um monte de proteção solar, já tem um monte de questão. Que as E pessoas- realmente não ficam é na tela do computador. Sim. E o que prejudica é essa visão focada, então, é isso que mais prejuízo? Daí você Maior? não tem um foco adequado e vai ficando cada vez pior. Né? Então, o teu mundo fica aqui, no chão. O dia que essa pessoa levantar a cabeça, talvez ela veja que a vida já passou e é muito tarde. Né? Gente, olha então, aí. na Ásia, lá que começou a se estudar isso aí, que lá os Muita asiáticos- miopia, muita miopia. Muita miopia, muita competitividade, né? Certo. E hoje em dia a maioria das pessoas, os jovens usam o computador não para estudar, né? Para ver joguinho, notícias. Para essas tudo, coisas. para como você disse, tá? A vida está ali no computador. Uma Você pena, olha, tá gente, quantas vivendo no complicações. mundo virtual e a vida lá fora vai passar muito rápido. E ainda pode trazer prejuízos severos em relação à sua visão. Você vê quantas questões aqui, gente. Olha, existem alertas em relação às crianças também, até os 7 anos de idade, onde as crianças têm o potencial de desenvolvimento da criatividade. E diz que esse período está sendo totalmente achatado, devido a essa condição de que logo cedo as crianças já estão ali no tablet. Ai, que bonitinho o dedinho que roda. Pois é, esse dedinho aí pode trazer prejuízos severos. Crianças que depois não conseguem sair daquele mundo mesmo, até na questão de aprendizagem e muito mais. Então, fica mais um alerta, pode promover miopia para quem fica demais ali vivendo essa condição. Alerta do nosso médico, hein, gente? Pela primeira vez, estão se fazendo estudos que todos nós pensamos que o computador, o homem ia ser mais inteligente. E hoje em dia Tá está se emborrecendo, vendo né? que as gerações atuais não estão sendo mais inteligentes que as que passaram. Né? Então, sirva de alerta aí, além de você enxergar bem, né? Diminui um pouquinho o teu foco no computador, que a vida é aqui fora, não é ali dentro do computador, né? É isso aí, doutor. Tá certo. Fica aí a dica, gente, muito especial para hoje, com o doutor Isaías Fortcamp, nosso médico oftalmologista. Lembrando que ele atende aqui em Florianópolis, mais precisamente aqui no centro, Hospital da Visão. no Hospital da Visão, onde eu vou sempre que eu posso para também acompanhar fazendo o meu tratamento, e é realmente demais, para ver a tecnologia, gente. É super abrangente, com atenção, com cuidado, com prevenção, e aí a gente tem que participar, né, doutor? Não adianta depois só querer o tratamento, né? Sabe que está tendo algum problema, né? Não adie que a prevenção sempre é o melhor remédio. É o melhor remédio para termos a solução. Obrigada, tá?